Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 2 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O país tem o menor nível de adeptos do catolicismo dos últimos 140 anos. 13 atletas brasileiros do judô já garantiram vaga no Pan-Americano no México. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela o novo mapa das religiões do Brasil. Na década passada, houve um crescimento dos evangélicos. Os católicos perderam espaço, mas ainda são maioria. O Brasil ainda é o país com o maior número de católicos do mundo, cerca de 130 milhões. Mas, proporcionalmente, são os evangélicos que estão em ascensão. Em 2003, eles correspondiam a praticamente 18% da população brasileira. Em 2009, já passavam de 20%. No mesmo período, os católicos caíram de 73% para 68%. Houve um aumento de grupos religiosos minoritários, de vários tipos, em particular os evangélicos tradicionais. O Brasil hoje ele é mais diverso, religiosamente falando, do que há 6 ou há 10 anos atrás. A pesquisa mostra também que o catolicismo tem mais seguidores entre os pobres e os ricos. Os evangélicos estão mais presentes na classe média. Essas igrejas têm uma palavra direta para as pessoas, que elas podem crescer, que elas podem alcançar a chamada prosperidade. Os pesquisadores, especificamente de ciências da religião, eles são unânimes em dizer que elas têm facilidade para se adequar às novas realidades. E isso pode ser um dos fatores de crescimento. Na divisão por regiões, o catolicismo é mais forte entre os nordestinos. E as religiões espíritas e afro-brasileiras são mais praticadas no Rio de Janeiro. Em 2013, o Rio será sede da Jornada Mundial da Juventude e vai receber a visita do Papa. A pesquisa revela que o catolicismo perdeu mais espaço justamente entre os jovens. E a infância e a adolescência são retratos do futuro do país. Então, se espera uma continuidade dessa redução do catolicismo, embora não para grupos pentecostais, como nos últimos anos, mas para outros grupos religiosos. O número de brasileiros que afirmam não seguir religião alguma também cresceu entre 2003 e 2009. Passou de 5,1% para 6,7%. Veja agora as notícias do mundo. Mudança no governo do Japão. O ex-ministro das Finanças Yoshihiko Noda foi confirmado como o novo primeiro-ministro. Ele é o 6º chefe de governo do país em 5 anos. Noda substitui Naoto Kan, que renunciou depois de sofrer duras críticas pela condução da crise que se seguiu ao tsunami e o acidente na usina nuclear de Fukushima. Nos Estados Unidos, 44 pessoas morreram na passagem do furacão Irene, que atingiu a costa leste do país. Trens e metrôs ficaram parados em Nova York, enquanto mais de 300 mil pessoas que vivem nas partes baixas da cidade foram orientadas a sair de casa por causa das inundações. Os prejuízos são estimados em 7 bilhões de dólares. Na China, um tufão provocou fortes ondas que chamaram a atenção dos moradores da cidade de Hainan. Uma repórter de televisão buscava o melhor ângulo para mostrar o fenômeno quando foi surpreendida pelo perigo. Mas tudo não passou de um susto. Família. Filho. Avô. Casado. Então, vamos revisar os sinais? Família. Filho. Avô. Casado. Bom dia. Histórias de vida de jovens de 12, 19 anos. Ainda são estudantes em busca do saber. Mas a sabedoria das pistas, das quadras,
das piscinas. Essas eles estão aprendendo com o suor do esforço físico. As Paralimpíadas Escolares, a maior competição estudantil do mundo, é a congregação de histórias e sonhos. Hora de cair na piscina, marcar um golaço nos Jogos Paralímpicos em 2016. Parece longe ainda? Nada disso. Estamos falando do futuro mesmo. Futuras estrelas do esporte paralímpico brasileiro. 1.200 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos Escolares. Disputas que juntaram várias partes do país. Histórias como a do Marlisson. Ele foi atropelado aos 9 anos e teve parte do braço esquerdo amputado. Mas logo veio a natação, um talento do Amazonas nos 50 metros. A mesma categoria que César Cielo é o cara. Filho de índios, Marlisson aprendeu a nadar aos 3 anos. E não foi em piscina. Ganhou velocidade nas braçadas, nos rios da região. O que dizer de Juliano Lopes? Um talento com as mãos. Um talento com os pés. Música e esporte em uma relação afinadíssima, capaz de mudar toda a história dele. Vítima de bala perdida aos 8 anos. Acidente que deixou o Juliano completamente cego. Mas ele aprendeu música, começou a fazer esporte. Sabe por quê? Eu descobri, que dá para cego ser bem, sim, independente em certas coisas. 2 exemplos que fazem parte dos Jogos Paralímpicos Escolares. Boas expectativas de medalhas para os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. A terceira edição das Paralimpíadas Escolares teve como grande campeão o estado de São Paulo, com 61 pontos e 160 medalhas, 96 de ouro. Na segunda colocação, o Rio de Janeiro, com 60 pontos e 121 medalhas, 56 de ouro. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com 45 pontos e 98 medalhas, 46 de ouro. 13 atletas brasileiros do judô já garantiram vaga no Pan-Americano de Guadalajara, no México, que será disputado em novembro. Williams e Paulo estão na lista. Imagina enxergar o mundo dessa maneira e, de repente... Foi isso que aconteceu com Williams. Até os 10 anos de idade, ele tinha a visão perfeita. Mas aí, um acidente com uma espingarda em casa o deixou cego. Paraibano, Williams veio para o Rio de Janeiro em 2003 em busca de tratamento. No começo, eu falei assim, fiquei perdido, porque até os 45 minutos do segundo tempo, o médico me garantiu que eu voltaria a enxergar, não sabe quantos %, mas que eu voltaria a enxergar, voltaria, né? Pelo menos do olho direito. O quadro era irreversível. E foi aí que o Williams decidiu dar a volta por cima e virar atleta. Escolheu o judô e em 3 anos disputou um mundial na Turquia, foi ouro no Mundial de Jovens nos Estados Unidos e campeão brasileiro. Tudo na categoria acima de 100 quilos. Companheiro de seleção brasileira de Williams, Roberto tem uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar. Ou seja, a tendência é perder a visão com o passar do tempo. Quando eu comecei no judô, já B3, eu já estava tendo uma queda assim, já meio brusca de visão, né? Mas assim, com treinamento aqui do professor Leonardo Lara, como a gente vem treinando com judô regular, eu me adaptei bem, assim, porque é quase que uma perca imperceptível, né, para o dia a dia. 2 histórias diferentes que se encontram aqui no dojo. Roberto e Williams vão ter mais uma oportunidade de se reencontrar no Parapan. Os 2 já estão classificados. E esse vai ser o primeiro Parapan-americano de Williams e de Roberto. 2 dos 13 judocas com vaga garantida na competição. O Jornal Visual vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.